Bom dia, hoje são 10 de agosto de 2014, domingo, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Volto aqui ao internauta Adeildo Oliveira. O Adeildo Oliveira está aí agora com frequência fazendo comentários sobre alguns vídeos meus sobre religião. O Adeildo é evangélico, ele cristão, pertence a um dos ramos da Igreja Assembleia de Deus. Nasceu em Pernambuco e mora hoje no Rio de Janeiro. E aqui mais um recadinho que eu recebi do Adeildo, que não foi endereçado a mim, mas a outro internauta, que se chama Marcelo Pimentel. Ontem eu mandei um recadinho para o Adeildo Oliveira, mandei um recadinho para ele explicando que sobre o cristianismo, né, que o ateísmo, a doutrina, a doutrina do espiritismo, a doutrina espírita, Allan Kardec. Quando eu falo espiritismo, é Allan Kardec. Nada de espírita aí que faz sacrifícios em encruzilhadas. É o espiritismo Allan Kardec. Eu disse rapidamente ao Adeildo Oliveira que a doutrina espírita, e isso está lá no meu vídeo Mentiras da Bíblia, primeiro vídeo, está lá. Eu disse ao Adeildo que a doutrina espírita é milhões de vezes mais racional do que o cristianismo. E posso mostrar essa verdade em inúmeros vídeos. Repito, a doutrina espírita, a doutrina de Allan Kardec é milhões e milhões de vezes mais racional que o cristianismo. O cristianismo, em sua essência, fundação e fim, é uma doutrina, a doutrina cristã é completamente irracional. Explico isso em inúmeros vídeos. Vou aqui pegar esse recadinho que o Adeildo Oliveira, cristão, fez endereçado ao Marcelo Pimentel. Ele, Adeildo Oliveira, comentando com outro internauta sobre essa minha afirmação. Aí aqui o Adeildo Oliveira mistura tudo, porque ele não conseguiu aqui entender a minha afirmação. Quero desde já agradecer ao Adeildo Oliveira, porque ele disse que vai se manifestar sobre os meus vídeos. E eu disse a ele que assim que ele se manifestasse sobre os meus vídeos, eu faria um vídeo comentando a posição dele, do Adeildo. Eu agradeço ao Adeildo Oliveira, cristão, por aceitar esse desafio. Vou aqui mostrar claramente que o Adeildo Oliveira, como é cristão, ele está mergulhado na ilusão religiosa. Graças ao Adeildo Oliveira, vou mostrar que o ateísmo é a verdade pura, crua e cristalina. Porque eu não consigo encontrar um cristão que conheça a Bíblia e critique aí o meu vídeo com seriedade. O Adeildo Oliveira disse que o faria, né? Ele disse aqui, me garantiu, que iria fazer os comentários em relação aos meus vídeos. E eu faria um vídeo sobre o comentário dele, mostrando que ele está totalmente errado. E como já mostrei, agora no vídeo que eu fiz pela manhã, mostrando que o Adeildo Oliveira está errado, mais uma vez aqui ele faz um comentário completamente errado. Graças ao Adeildo Oliveira, graças a um cristão, vou mostrar claramente que o ateísmo é a verdade. Pura, cristalina, palpável. Né? Vamos aqui um pouquinho com Elvis aqui para... Love me tender, love me sweet, never let me go. You have
May my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. Muito bem, eu faço isso para, ficar mais tranquilo. Muito bem, vamos aqui aos erros do Edeildo Oliveira no recadinho que ele mandou para o internauta Marcelo Pimentel. Vamos aqui. Diz assim o Edeildo Oliveira: cristão, mora no Rio de Janeiro, é membro de um dos ramos da Assembleia de Deus. Ele diz assim para o Marcelo Pimentel, em relação ao vídeo que eu fiz, a escrita que eu fiz para ele: caro Patrício, não quis entrar no debate, pois se alguém tem uma religião, não pode emitir nenhum pensamento discordando de outra religião. Mas como alguém que se diz ateu acredita em vida após a morte? Veja aqui dois erros hediondos, dois erros bárbaros, dois erros infantis do cristão evangélico Edeildo Oliveira, que pertence a um dos ramos da Igreja Assembleia de Deus e que mora no Rio de Janeiro hoje. Veja aqui dois erros absurdos, dois erros crassos, dois erros vergonhosos do Edeildo Oliveira. Graças ao Edeildo Oliveira, vou provar aqui que o ateísmo é a verdade. Ainda bem que ele topou o meu desafio, fazer críticas aos meus vídeos. Que maravilha! Só assim vou provar que o ateísmo é a pura verdade. Veja aqui o primeiro erro do Edeildo Oliveira. Ele diz assim para o Marcelo Pimentel, outro internauta. Vamos lá, ele diz assim: se alguém, veja aqui, se alguém tem uma religião, não pode emitir nenhum pensamento discordando de outra religião. Veja o absurdo do cristão aqui, Edeildo Oliveira. Muito bem, vou falar diretamente para ele. Edeildo Oliveira, meu amigo, acorde, por favor, acorde, tome um banho, tome um café gostoso, com um pãozinho de sal, pega ali uns ovos mexidos, Acorde, Edeildo Oliveira. Você diz aqui que uma pessoa que tem uma religião não pode emitir nenhum pensamento discordando de outra religião. Edeildo Oliveira, há quantos anos você está na Igreja Assembleia de Deus, Edeildo Oliveira? Como é que você, rapaz, num país como o nosso, Brasil, você diz que ninguém que tem uma religião, uma pessoa que tem uma religião, não pode emitir pensamento discordando de outra religião? Como é que você afirma, Edeildo Oliveira, uma loucura dessa em pleno território brasileiro, rapaz? Edeildo Oliveira, o Brasil é uma república federativa. O Brasil, Edeildo Oliveira, entenda, o Brasil tem uma Constituição, que é a lei maior, de vigência nacional. A Constituição da República Federativa do Brasil, Edeildo Oliveira, que é a lei maior, garante no artigo 5º, inciso 9, ali no ato das cláusulas pétreas, a Constituição garante a liberdade de expressão. Está lá, artigo 5º, inciso 9, Constituição da República Federativa do Brasil, que diz que é livre, Edeildo Oliveira, é livre a expressão de atividade intelectual, de atividade cultural, de atividade científica, independentemente de qualquer censura ou licença. Portanto, Edeildo Oliveira, você aqui comentou uma loucura, rapaz. Por favor,
Você cometeu aqui uma loucura, afirmando que uma pessoa que pertence a uma religião não pode emitir comentários, pensamentos, discordando de outra religião. Isso é mentira, Edeildo Oliveira. Alguém está enganando você, e não são os ateus. A Constituição da República Federativa do Brasil garante a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, Edeildo Oliveira, é aquele direito que um cidadão tem de comentar sobre algo, de se manifestar sobre algo. Portanto, qualquer pessoa religiosa aqui no Brasil, e não na terra da Bíblia, aqui no Brasil, qualquer pessoa religiosa pode discordar, pode emitir pensamentos contrários, pode criticar outra religião. Você entendeu? Está na Constituição. Não faça uma desgraça dessa, Edeildo Oliveira. Isso é uma vergonha que você causa aí em plena, vamos dizer, em plena família da internet, né? Afirmar uma besteira dessa aqui no Brasil, cara. Imagine, Edeildo Oliveira, você aqui dizendo que uma pessoa que tem uma religião não pode emitir pensamento discordando de outra religião. Você está aqui, rapaz, buscando a Bíblia, que é intolerância religiosa pura, é não aceitar a crença dos outros, não aceitar o comentário que outras pessoas fazem de outras religiões, a sua religião. É não aceitar, é não concordar com isso. Que é isso, rapaz? Qualquer pessoa pode se manifestar no Brasil sobre qualquer coisa. Eu posso criticar aqui no Brasil, eu posso criticar qualquer religião, criticar os postulados de qualquer religião, criticar a economia, qualquer assunto econômico no Brasil, posso criticar governo, posso criticar aqui no Brasil na área econômica, posso criticar sobre futebol, posso criticar acerca de qualquer assunto aqui no Brasil, porque a Constituição me garante esse direito. Ela diz de forma expressa, é livre a liberdade de expressão, é livre a expressão de atividade artística, científica. Tudo isso está garantido na nossa Constituição. Portanto, um cristão católico pode muito bem escrever um livro aqui no Brasil criticando a doutrina cristã evangélica. Um cristão católico pode muito bem, aqui no Brasil, fazer um livro criticando a doutrina cristã protestante. Um seguidor aqui no Brasil, um brasileiro qualquer, um budista, adepto ao budismo de outra religião, pode muito bem aqui no Brasil fazer um livro, escrever um livro criticando a doutrina cristã, seja ela católica, evangélica ou protestante. Entendeu, Edeildo Oliveira? Aqui no Brasil, todos nós somos livres. Edeildo Oliveira, você não está na terra da Bíblia. Entenda isso. Você não está na terra da Bíblia. Irmãos seus, Edeildo Oliveira, estão agora morrendo lá na terra da Bíblia, onde começou a saga lendária, fictícia, de Abraão, em seu encontro com Deus Javé, que você acredita nessa lenda. Você pensa que é verdade, que foi fato histórico? Não, é lenda. Pois é, lá no Iraque, onde começou a saga lendária de Abraão, ali os seus patrícios, Edeildo Oliveira, cristãos como você, são perseguidos ali. Jahidistas, fiéis do islamismo, outros religiosos. Veja, religiosos matando religiosos, e não ateus. Veja, os jahidistas lá no Iraque, está aí em jornal, abra aí o jornal, leia, veja. Veja a internet, Edeildo Oliveira. Seus irmãozinhos cristãos estão lá nesse momento, neste momento, hoje, dia 10 de agosto de 2014, domingo, agora eu vou pegar uma praia. Seus irmãos lá, Edeildo Oliveira, cristãos, estão morrendo com tiros, com facas, com espadas ainda, por religiosos. E morrendo por quê?
Porque esses jarridistas, que são fiéis do islamismo, uma ala radical, e não todos os fiéis do islamismo, esses aí, radicais, jarridistas, estão impondo 3 condições aos seus coleguinhas cristãos lá no Iraque, na terra da Bíblia. Ou os seus cristãos, ou os seus patrícios, Edeildo Oliveira, ou os seus irmãos lá cristãos, se convertem ao islamismo, ou então eles vão pagar um imposto especial, ou então eles devem sair da cidade, lá no Iraque. Entendeu, Edeildo Oliveira? Ali é o mundo cão, cara. Ali que é o mundo perverso, o mundo da Bíblia, e não o Brasil. O cristianismo, Edeildo Oliveira, não nasceu no Brasil. Ele veio, cara. Ele chegou aqui em abril de 1500. Os portugueses trouxeram essa religião de lá. Ela não é nossa, o cristianismo, não é nosso. É de lá. Você entendeu? Então aqui no Brasil existe a liberdade de expressão. Qualquer pessoa pode sim criticar qualquer religião, como eu faço, criticando com responsabilidade e não com anarquia. Eu faço com responsabilidade, né? Mostrando a verdade, que o ateísmo é a verdade pura, nua, crua e cristalina. Então aqui você errou, feio, dizendo que ao Marcelo Pimentel que ninguém de um setor religioso pode criticar, discordar de outra religião. Que é isso, rapaz? Ninguém está na terra da Bíblia, não, Edeildo Oliveira. Se você estivesse no Iraque, aí você iria ver na terra da Bíblia, aí você iria ver com quantos paus se faz uma, né? Aí é que você iria ver. Ainda bem que você está no Brasil. E agradeça isso ao Brasil, à Constituição, porque aqui todos são livres para se expressarem, como eu estou aqui fazendo. Então você aqui cometeu um erro absurdo. E quero que você continue sempre criticando meus vídeos, porque graças a você, que é cristão, vou mostrar que o ateísmo é a pura verdade, a verdade pura e cristalina. Vamos agora ao seu outro erro aqui, Edeildo Oliveira. Veja, você diz assim, ó, mas como alguém, você disse para o Marcelo Pimentel, se referindo a mim, porque eu havia dito a você que a doutrina kardecista, a doutrina do espiritismo, é milhões e milhões de vezes mais racional do que a doutrina cristã, o cristianismo. Aí você diz para o Marcelo Pimentel assim, mas como alguém que se diz ateu, que sou eu, né, acredita em vida após a morte? Veja aqui, Edeildo Oliveira, mais um erro terrível que você cometeu. Mais um erro terrível que você cometeu. Eu disse a você que a doutrina espírita, a doutrina de Allan Kardec, é milhões de vezes mais racional do que o cristianismo. E é. Agora aqui você foi e já estendeu a coisa, como se a doutrina espírita a que eu me refiro tivesse apenas o postulado vida após a morte. Sou ateu. Eu sou ateu. Não acredito em vida após a morte. Não acredito em vida após a morte. Não acredito em espíritos. Sou ateu. Correto? Então, quando eu digo que a doutrina espírita é mais racional do que o cristianismo, eu não estou concordando com esse postulado, entre outros, do espiritismo. Um desses é a vida após a morte. Eu não concordo com isso. É óbvio. Eu concordo e explico em relação aos outros postulados do espiritismo. E que eu mostrei agora alguns no vídeo passado, né? Que eu fiz agora. Ou seja, a doutrina de Allan Kardec não trata apenas de vida após a morte. Porque não existe vida após a morte. Não existe vida após a morte. Mas eu estou dizendo que ela é racional em outros postulados. Porque a vida após a morte não é o único postulado do espiritismo. Veja, Edeildo Oliveira, o seu erro aqui, ó. Você restringiu uma afirmação minha a um dos postulados sobre o qual eu discordo, que é a vida após a morte. Eu discordo do espiritismo nesse postulado aqui. Mas em relação a outros postulados, ele é muito mais racional do que o cristianismo. Por exemplo, veja aqui como o espiritismo é mais racional do que o cristianismo.
Para os cristãos, Edeildo Oliveira, a pessoa quando morrer, quem vai para o inferno? Para os cristãos, vai para o cristianismo, vai para o inferno aquelas pessoas que não aceitarem Jesus como seu salvador pessoal. Veja que loucura, que vou explicar isso aqui em vários vídeos. Então, para o cristianismo, veja a loucura cristã. Vai para o inferno quem não aceita Jesus como seu salvador pessoal. Os outros vão para o inferno. Que loucura! Veja como o cristianismo é irracional. Já o espiritismo, veja a racionalidade. Para o espiritismo, não existe inferno, Edeildo Oliveira. O inferno não existe. E de fato, o espiritismo tem razão. O inferno não existe. Qualquer teólogo cristão, até teólogo cristão, sério, sabe muito bem que o inferno cristão é uma cópia do inferno pagão. Então veja, para o cristianismo existe inferno, para o espiritismo não. Viu aí? Para o cristianismo, Edeildo Oliveira, existe o céu, um lugar físico. Para o espiritismo, não existe céu. Viu aí? Viu aí? Para o cristianismo, existe o Satanás e os demônios. Para o espiritismo, não existe Satanás, nem existem demônios. Viu aí? É por isso que eu digo que a doutrina kardecista é milhões e milhões de vezes mais racional do que o cristianismo. Mas não concordo, é óbvio, com esse postulado do espiritismo, a vida após a morte. Claro que não. Mas outros postulados são bem racionais, muito mais racionais do que o cristianismo. Você entendeu? Veja, olha a loucura do cristianismo. Vai para o inferno. Veja a loucura do cristianismo. Vai para o inferno, que é um lugar físico para o cristianismo. As pessoas vão para o inferno, melhor dizendo, as pessoas que não acreditam em Jesus como seu salvador pessoal. Então veja, vamos pegar aqui, no planeta Terra hoje, são 7 bilhões de habitantes. Vamos colocar aí 2 bilhões de cristãos, né? E 5 bilhões de não cristãos. Então, para o cristianismo, esses não cristãos, que não aceitaram a Jesus como salvador pessoal, esses aí vão para o inferno. Pouco importa se essas pessoas aí são pessoas boas, se essa pessoa aí é um bom pai, se é uma boa mãe, se são filhos obedientes, se são pessoas caridosas, são pessoas fraternas, pessoas solidárias, pessoas, enfim, maravilhosas. Pouco importa para o cristianismo. Só vai para o inferno, no cristianismo, aquelas pessoas que não aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal. Veja a irracionalidade do cristianismo. Já o espiritismo não. O espiritismo, como ele prega uma vida espiritual e com uma ênfase diferente, o espiritismo, ele vê uma pessoa boa, caridosa, pessoa fraterna, solidária, pouco importa a religião, pouco importa a religião, pouco importa a crença em Deus para o espiritismo. Se essa pessoa é boa, caridosa, maravilhosa, um trabalhador assíduo, um trabalhador eficaz, uma pessoa que pratica solidariedade e principalmente pratica caridade, então essa pessoa boa, na vida espiritual, ela vai alcançar a felicidade. Pouco importa se ela crê ou não em deuses. O espiritismo tem raiz cristã, mas não está preocupado com isso. A pessoa boa, o espírito bom para o espiritismo é a pessoa que pratica a caridade, a bondade, o amor, a misericórdia, e não a pessoa simplesmente que aceita Jesus como seu salvador pessoal. Essa loucura. Então, o cristianismo coloca no inferno, o cristianismo, nessa sua loucura, coloca no inferno todas as pessoas que não são cristãs. Veja que loucura, Edeildo Oliveira. E você segue essa doutrina cristã, não é? Então, veja bem, você aqui cometeu 2 erros, né? O primeiro, você não conhece a Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a liberdade de expressão. Qualquer pessoa pode criticar, sim, qualquer religião, pode criticar ateísmo, pode criticar qualquer coisa, criticando de forma inteligente,
de forma honesta, com argumentos convincentes, com estudo principalmente. Então, você está errado. Pode sim, porque aqui existe a liberdade de expressão. E o outro erro seu foi restringir, quando eu disse que a doutrina kardecista é milhões de vezes mais racional que o cristianismo, você apenas restringiu a um dos postulados do espiritismo com o qual eu também não concordo, que é a vida após a morte. Você entendeu aí, Edeildo Oliveira? Graças a você, Edeildo Oliveira, que é cristão, que topou meu desafio de criticar meus vídeos, você topou, e espero que você não fuja da raia. Graças a você, que é um rapaz, gente boa, eu conheço, eu percebo, graças a você, vou mostrar aos internautas que o ateísmo é a mais pura verdade, cristalina, maravilhosa. E para terminar, vou encerrar aqui com Elvis Presley de novo, com a música Baby, I do love you, as I go, as I should. Do you trace, I really sit down. I just never take a try. Heroes on my mind, heroes on my mind. Baby, I do love you. Obrigado.